vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Eu sou Francisco Giardina, sócio do Bishara Advogados em Brasília, e hoje damos sequência a mais um webinar analisando os efeitos da pandemia Covid-19 e, dessa vez, especificamente no mercado segurador. Como palavras iniciais, eu diria que seguramente dois dos segmentos mais impactados pela crise iniciada com a Covid foram de seguros em praticamente todos os ramos, especialmente o de pessoas, e o segmento de plano de saúde. Como nós, infelizmente, vivemos em um ambiente sem qualquer segurança jurídica, apenas natural, que problemas de toda ordem desaguassem agora nos departamentos jurídicos e de compliance das seguradoras. Respostas prontas não existem, né? Para piorar, as decisões judiciais e as providências legislativas mais confundem do que ajudam. A demagogia e a cortesia com chapéu alheio imperam nessas horas de crise. Nunca os advogados foram tão necessários para colaborar com a sobrevivência de suas empresas. Sobre isso, então, que nós pretendemos hoje conversar um pouco aqui com vocês. Comigo, pelo escritório Bishara, estão Sandro Machado dos Reis, sócio da nossa área tributária, uma larga experiência no setor de seguros. Além dele, está o Fábio Ramos, nosso sócio da área empresarial, também especialista na área de seguros. Já os nossos convidados, bom, eu nem preciso dizer que eles, nem posso dizer, na verdade, que eles sejam representantes do mercado de seguros. Ambos são verdadeiros ícones do mercado e provam que, nesses momentos de angústia, a voz da experiência e inteligência emocional falam mais alto. Isso ambos têm de sobra. São eles o Washington Silva, diretor jurídico da Zurich Seguros, e o Valdir Júnior, superintendente jurídico do Contencioso e Relações de Trabalho da Icatu Seguros. A eles, desde já, os nossos agradecimentos por terem, numa sexta-feira, depois de 2 feriados, aceitado o nosso convite para nos ajudar aqui a entender o momento atual do mercado de seguros. Agora eu passo a palavra ao Sandro para considerações iniciais. Bom dia a todos. Enfim, em termos de... Acho que, inicialmente, além de agradecer a presença do Washington e do Valdir, acho que nessas considerações iniciais, acho que é importante a gente efetivamente entender, e eu acho que o Valdir e o Washington vão poder contribuir muito nisso, como o mercado segurador está enfrentando esses desafios que são enormes, né? Enormes, não só para as seguradoras em si, em relação a essa fase durante, efetivamente, a Covid-19, durante essa pandemia, nessa relação em que, em regra, prevalecia uma relação de confiança, né, com o cliente, uma relação muito próxima com o cliente, e agora as seguradoras, obviamente, têm que se adaptar a trabalhar pelo meio virtual, né? Tudo é online, tudo é virtual. Então, esse aspecto é um aspecto relevante. Além disso, também é importante a gente perceber como o mercado se programa para o pós-pandemia, né? Muita coisa vai mudar, né? A vida não vai ser mais como era há 3 meses atrás. Eu imagino que os departamentos jurídicos das seguradoras também vêm refletindo muito sobre isso, para se adaptar a essas mudanças e, pós-pandemia, iniciar uma relação talvez um pouco diferente, ou pelo menos uma estruturação diferente daquela que era no início. Fora esse aspecto, eu acho que é importante também a gente debater aqui o que vem sendo proposto em âmbito legislativo, e especificamente no campo tributário, com riscos para as companhias seguradoras, né? Como o Giardina bem mencionou quando abriu o evento, é fácil você, obviamente, fazer promessas com o chapéu alheio. E nós temos percebido alguns movimentos legislativos importantes no Congresso Nacional no sentido de majorar a carga tributária de determinados setores, sobretudo do mercado segurador, né? Partindo de uma premissa que, na nossa visão, é falsa, de que, eventualmente, o mercado segurador possa ter uma margem de lucro diferenciada dos outros segmentos empresariais, e a gente sabe que esta é uma falsa premissa. Então, é importante a gente dar
visibilidade a esse tipo de iniciativa e entender como o mercado vem atuando para evitar que esse tipo de iniciativa equivocada seja aprovada no Congresso Nacional. Então, acho que com essas considerações iniciais sobre aquilo que a gente, a princípio, acha que é relevante, né? Óbvio que o Valdir Washington tem muito mais a dizer, muito mais a explicar sobre como o mercado vem atuando e se preparando nesse ambiente de pandemia. Eu gostaria de passar a palavra ao Washington para que, então, ele prosseguisse aí nos seus comentários, nas suas impressões sobre esse ambiente tão complexo que a gente vive hoje. Bom dia, Sandro, bom dia, Jardina, bom dia, Valdir, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, a situação é diferente, é uma situação diferente. Eu acho que vocês têm razão, o mundo muda e o mundo jurídico também vai mudar, não tem alternativa para isso. Então, eu vou primeiro falar do que a gente está, no que nós estamos vivendo e talvez a gente pode depois desenvolver o que seria o futuro. Bom, a Jardina ponderou, mas o ponto é, a ser consultado, requisitado, tanto nas questões de novas leis, ou de propostas de novas leis, novos produtos, decisões judiciais, como também trabalhar próximo das outras áreas. E por quê? É muito comum nesses momentos assim, um tanto diferentes, que as pessoas tendam a ser mais flexíveis, o que eu acho ótimo. Só que flexibilidade não pode ser leniência. Então, regras têm que ser cumpridas, contratos têm que ser cumpridos. Eu sei que é muito difícil falar isso no Brasil, mas acho que o mínimo de segurança jurídica tem que ser cumprida entre as partes, aquelas que contrataram, independentemente de ser relação de consumo ou relação empresarial. E, além de tudo, somado a isso, a gente tem as regras de mudança abrupta para trabalho remoto, regras abruptas sobre possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, redução de salário proporcional com algum complemento do governo, e tudo isso demanda o jurídico, não tem alternativa. Então, esse é um ponto para a gente ver. Outro ponto que tem é que você está fazendo tudo online. Então, assinaturas são quase inviáveis, porque tem pessoas que têm assinatura digital, ou algumas até eletrônicas, e tem pessoas que não têm. E aí, como é que você consegue, ainda assim, manter um regramento básico? Então, todas essas condições são vistas, ao mesmo tempo, existem regras do regulador sendo editadas, existem obrigações que nós temos que cumprir com o regulador que continuam em vigor. Ao mesmo tempo, você tem que manter a operação com seus consumidores, não tem, até porque caracterizado como serviço essencial. E não bastasse isso, a menos que eu esteja muito enganado, se eu não tiver em termos de leis, independente de quais sejam, acho que são 5.000 que nós temos entre Congresso Nacional e Assembleias Estaduais. E acho que tratando sobre o seguro, 94, isso só no Congresso Nacional, isso quando não aparece dentro de outra coisa. Então, isso é um problema para que nós temos que acompanhar e mudar as regras de votação, a gente pode desenvolver, o que também dificulta uma análise um pouco mais ponderada do próprio Congresso, porque todos têm assessores exatamente para examinar as questões. E um ponto que me chama a atenção é que a nossa legislação prevê que qualquer norma ou lei deveria fazer um estudo de impacto financeiro, e não só para a empresa, mas para o consumidor, porque não adianta você empilhar imposto para o preço final. Infelizmente, a gente não está fazendo isso. As normas saem sem nenhuma análise desse impacto financeiro, impacto operacional e o que pode ser bom ou ruim para o consumidor. Mas esse é só uma fala inicial, eu vou passar para o Valdir, porque com certeza ele também tem outros pontos e aí a gente vai conversando a respeito. Sem dúvida. Obrigado, Washington. Obrigado, Sandro, Francisco, Jardina e Fábio. Quero agradecer rapidamente o convite formulado e parabenizar o escritório pela grande iniciativa, né? E, obviamente, cumprimentar os ilustres participantes dessa mesa virtual, né? Vamos dizer assim. O tema é de extrema relevância assim, para o mercado, para a sociedade como um todo. Que a gente está falando de um mercado de seguros, né, que muitas vezes a gente não fala, mas é um mercado de seguros que representa aproximadamente 7% do PIB nacional, né? Então, é um mercado de grande importância para a sociedade. O objetivo aqui é a gente também só provocar um debate, né, um curtíssimo tempo, sobre os desafios que a gente está enfrentando, em que pese nosso mercado ser extremamente resiliente e próspero, né, mas estamos sendo muito impactados com todo esse problema que a gente está vivendo, né?
E aí, só pegando o gancho que o Washington muito bem comentou conosco, né? Enfim, em que pese haver um esforço tímido do governo federal para prorrogar os vencimentos de alguns tributos, né? Mas não os principais, os mais pesados, a gente tem um mercado que é altamente regulado e com uma alta incidência de tributos. E se a gente for ver bem que a gente já tem todo um processo regulatório que é muito pesado e mais todo um processo tributário que é extremamente desafiador para as seguradoras, e deixando claro que a gente está falando de seguradoras, existem muitas seguradoras independentes, ou seja, não aquelas ligadas a banco, ou seja, temos uma atividade completamente distinta do banco. Existem vários PLs, muito bem informados pelo Dr. Sandro e pelo Dr. Washington, aumentando essa carga tributária. Não há no mercado de seguros hoje, eu digo para vocês, nenhum espaço para esse reajuste. Se a gente for ver bem, o que a gente tem muito desafio pela frente de ingressar com parte da sociedade que não possuem ainda acesso a produtos securitários. E ainda assim, é que a gente vem fazendo todo um esforço para o ingresso dessa parte da sociedade nesses produtos securitários, o governo federal, por sua vez, tem incentivado esse aumento dessa carga tributária. Ou seja, a gente está falando aqui de um mercado que contribui muito para a sociedade, e aí eu vim falar sobre sinistros que são pagos, rendas que são pagas. Então, ou seja, esse momento agora de pandemia, os desastres que acontecem, um mercado que contribui muito com a sociedade está sofrendo bastante com o impacto da pandemia e também precisa acompanhar e tentar viabilizar, né, a operação sem repassar isso para o consumidor. Então, eu vejo isso com bastante preocupação, esse movimento dos parlamentares em aumentar a carga tributária, e isso, de fato, vai prejudicar em muito toda a sociedade e impedir que as pessoas, aquelas que hoje não possuem condições de ter um produto de seguros, vai impedir ainda mais que outras classes possam ingressar. Então, assim, eu queria só fazer essa introdução e, como vocês falaram da questão tributária, né, essa grande preocupação nossa de todo o mercado de seguros com essa questão. E aí, emendando a questão do que eu acho mesmo muito bem colocou, né, as seguradoras conseguiram transformar, né, migrar toda a sua operação para o teletrabalho. Isso foi um grande desafio. E, além de ser um grande desafio, mostrou para todo o mercado a nossa possibilidade de continuar mantendo a nossa operação 100% ativa em teletrabalho, mantendo um atendimento principalmente em respeito aos nossos clientes, nossos parceiros. Ou seja, as seguradoras migraram totalmente suas operações e têm conseguido manter essa operação atendendo a todo mundo. Então, isso para o nosso mercado é um orgulho muito grande. A gente não deve, eu digo sempre disso, que a gente não deve uma questão tecnológica em nada para outros mercados, muito pelo contrário. A gente mostrou a segurança que a gente possui nos nossos processos em ter conseguido migrar tudo isso sem muito impacto. Só apenas uma introdução e volto a palavra aqui para vocês do Michel. Valdir, eu tenho até uma provocação, né? Na verdade, uma pergunta e uma provocação. Claro. Você mencionou que o mercado segurador já se adaptou, né, a esse atendimento à distância. Ele já está preparado, já imaginou alguma ferramenta para que esse atendimento à distância possa se manter desta maneira pós-pandemia? Ou seja, o mercado pretende fazer com que esse atendimento à distância prossiga mesmo no regime pós-pandemia? Acho que é o primeiro ponto que eu queria mencionar, né, essa dúvida. Segundo, como você também tratou do problema tributário, a gente tem acompanhado com muita preocupação essas iniciativas tributárias no Congresso Nacional
sobretudo aquelas voltadas à majoração da contribuição social sobre o lucro, né, das seguradoras. Considerando que um dos vários projetos que tratam dessa matéria, que é o projeto 911 de 2020, ele não faz distinção entre banco, seguradora ou nenhum outro tipo de atividade. E sabendo que a margem de lucro entre os setores ela não é tão diferente, e se você olhar, por exemplo, a lista das 50 empresas mais lucrativas do Brasil, talvez você encontre lá uma ou duas seguradoras. Faz sentido esse racional desses projetos que partem da premissa de que o mercado segurador possa ter uma margem de lucro melhor a ponto de justificar uma alíquota de contribuição social sobre o lucro maior do que os demais? Esse projeto, só para você ter uma ideia, ele propõe uma alíquota de contribuição social sobre o lucro para o setor de 50%. Quer dizer, não é nada trivial, é algo assim fora realmente da razoabilidade. Como é que vocês têm visto esses dois aspectos aí? Olha, Sandro, a provocação é super oportuna. Como eu disse, a gente está muito preocupado com esses projetos de lei, porque a gente até acredita que existe um certo oportunismo por conta da pandemia. Como você bem disse, eu vou no segundo ponto primeiro, como você falou, a questão tributária. Um projeto de lei que modifica, que aumenta a carga tributária em 50%, isso inviabiliza o negócio. Existe uma diferença, uma distinção muito grande no mercado de seguros, a operação, no mercado de seguros, no mercado bancário, que me parece que não existe essa preocupação ou esse conhecimento um pouco mais aprofundado pelos nossos parlamentares. Eu digo isso pelo seguinte: a seguradora, além dela ter um mercado altamente regulado, né, todos sabem, estou falando aqui o básico do básico, mas todos sabem que qualquer seguro que eu venda, que eu comercialize, eu sou obrigado a constituir uma reserva para sustentar esse seguro. Então, a gente está falando de um fundo mútuo, né? É o mutualismo. No momento em que as seguradoras elas são obrigadas, são compelidas, obviamente, para manter a solvência, então, assim, eu já começo numa operação a ter uma despesa alta, né, de comercialização, e ainda constituir esse fundo. Então, quando a gente fala de uma operação securitária, as pessoas esquecem que grande parte, né, desse fundo, né, que é constituído, a gente tenta remunerá-lo, né? A gente está falando de uma taxa, e que mais, né, uma taxa de Selic hoje é 3% ao ano, que impacta bastante nessa remuneração. Esse fundo ele é constituído justamente para pagar sinistro. Então, ou seja, não é lucro da seguradora esse fundo. Esse fundo está lá justamente para pagar esse limite. Então, no momento em que eu digo que são operações diferentes, é porque assim, a seguradora ela possui todo um processo, toda uma operação para poder fazer a gestão com segurança, todo um processo de governança também para manter a gestão desses recursos em prol da sociedade, porque eu retorno esse valor para pagar sinistro. As margens da seguradora são muito pequenas, a depender, inclusive, dos produtos que ela comercializa. São muito pequenas as margens do produto. Então, você tem aí, vamos supor, fazendo aqui uma conta com todo respeito, uma conta de padeiro. Eu tenho 100% de faturamento desses prêmios. Se eu tenho uma despesa média de 25% a 30% de comercialização, eu digo, né, campanhas, eu digo a despesa que você tem justamente com a própria comercialização do produto, né, investimentos também que você precisa fazer. Você tem a comissão de corretagem, que o corretor é um parceiro importantíssimo nesse processo. E aí você coloca o seguinte, Sandro, uma sinistralidade média de 60%, estou falando aqui, não estou me referindo a nenhum produto específico. Se você tem uma sinistralidade média de 60%, você soma isso a 30%, a gente já chega a 90%. Ou seja, 90% do que é faturado, ele é convertido em pagamento de sinistros e despesa de comercialização. Aí você tem despesa com folha de pagamento, você tem os tributos do governo federal. Então, eu acho que essa preocupação é muito grande e eu acho que os parlamentares precisam conhecer um pouco mais a operação securitária para entender que quando você falar, o mercado de seguros teve um faturamento de X, mas a gente tem um percentual de sinistralidade alto.
e a margem é muito pequena. Então, quando você faz um reajuste de CSLL com proposta de 50%, você está inviabilizando a operação. A seguradora, para se manter operando, ela vai ter que repassar isso para o prêmio. E, ao repassar isso para o prêmio, você cria uma barreira muito maior de ingresso dessas pessoas no mercado securitário. E, ao contrário, gente, ao contrário, o mercado securitário ele contribui para a economia do país. Então, a gente precisa, muito pelo contrário, a gente precisa reduzir a carga tributária, fomentar o processo de securitização do país, de modo que as pessoas nas classes mais de baixa renda possam também entrar nesse mercado e se beneficiar desse mercado. Esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente tem muita preocupação com todo esse processo que está sendo, e aí com toda a vênia, mas um processo de talvez um certo oportunismo, de aproveitar a pandemia para levar algumas propostas de reajuste da carga tributária. E com relação ao primeiro ponto que você perguntou, Sandro, assim, eu digo com muito orgulho, né, o Washington aqui comigo e certamente tem o mesmo pensamento, a gente tem muito orgulho desse mercado, porque assim, a gente, com o avanço tecnológico que nós tivemos, a gente conseguiu fazer toda essa migração, tá? Com muita maturidade, com respeito aos clientes. Obviamente que isso, pós-pandemia, o mundo será diferente. O próprio Washington, com muita propriedade, disse isso. O mundo será outro. O processo de mudança dessas novas relações, inclusive de trabalho, ele, inclusive, já existia um aumento, um acelerado dessa mudança, ele está sendo acelerado ainda mais por esse processo de pandemia. Esse processo não será transitório, na minha opinião, tá? Ele será definitivo. E mais, as empresas que não se adaptarem a essas novas relações de trabalho vão perder sua atratividade e, consequentemente, os melhores profissionais, ao meu ver, do mercado. Tá? Parece que a reforma trabalhista, em 2017, quando ela entrou em vigor, parece que havia previsto esse acontecimento ao normatizar o teletrabalho. Isso aconteceu no final de 2017. A gente precisa, sim, como falou, isso vai ser algo definitivo, ao meu ver, obviamente que não 100%, não vejo isso, acho que o mercado ele vai se adaptar e ter processos remotos muito mais incisivos, né, muito mais comuns do que a gente tinha antes, tá? Mas existe uma outra questão bem importante, que eu já remeto à questão das relações de trabalho, porque no que envolve a execução das atividades, isso está sofrendo e vai sofrer uma alteração muito maior, principalmente com relação ao controle. Por exemplo, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Não vai haver mais a tendência de reduzir o controle de jornada. A questão de controle de jornada, na minha opinião, ele perde um pouco de peso. Na verdade, você passa a fazer um controle de entrega, um novo formato de relações de trabalho. Benefícios, por exemplo, muito mais flexíveis. A questão de segurança do trabalho, um novo modelo, né? Com relação a outros exemplos, né? A especialização, na minha opinião, vai ser um diferencial para esse profissional, porque ele vai poder atuar para qualquer empresa de qualquer lugar. Por sua vez, também a concorrência aumenta, porque a empresa também vai poder contratar profissionais de qualquer localidade. Hoje você tem os grandes centros, muita concentração de profissionais nos grandes centros. Isso, na minha opinião, a tendência com o tempo é isso reduzir, né? Por outro lado, na minha opinião, acaba reduzindo também um custo do empregador na contratação dos profissionais por conta do locação de espaço. Isso também provoca, por outro lado, um aumento, né, na minha opinião, nas vagas de emprego. Então, esses são alguns pontos que eu coloco para vocês sobre mudanças. E, internamente, das seguradoras, toda a questão desculpe se eu estou falando um pouco mais, mas assim, toda a questão todo esse impacto que está acontecendo, né, para a gente, ele é um impacto que a gente chama de cauda longa, ele tem um efeito muito grande, mas o que a gente percebe é que todos os investimentos que a gente já vinha fazendo de forma na tecnologia, ele está sendo muito útil agora e ele vai ter muito mais incidência, porque a gente começa hoje a perceber. A gente hoje, o Washington trouxe ainda há pouco, né, o desafio que a gente fala da documentação, né, os jurídicos, nós estamos sendo muito demandados internamente com relação a
essa troca de informações, né, de forma virtual, mas isso é algo que ganha muito mais força agora. Por exemplo, então, como eu estava falando, os canais de venda, a gente vai repensar bastante os modelos de canais de venda, dadas essas restrições, inclusive, que a gente tem hoje. Por exemplo, na minha opinião, a gente ganha muito grande, uma procura muito grande sobre a venda online. A gente começa a ter uma procura muito grande na venda online, e isso muito, obviamente, decorrente da tecnologia que as seguradoras investiram. Então, na minha opinião, esses que eu mencionei são os principais impactos, e mais. E aí vem o corretor, que é o nosso grande aliado, nosso grande parceiro, né, na comercialização desses produtos, que é o que tanto conhece o produto de seguros. Ele precisa também se adaptar, porque também não adianta as seguradoras, que a gente também contribui bastante, né, nessa aceleração. O corretor de seguros ele vai precisar também se preocupar um pouco mais nessa mudança da forma de se relacionar com o cliente, e investir bastante nessa tecnologia, porque não vejo outra alternativa. As vendas serão muito mais um volume muito maior via a parte tecnológica, via da forma por APIs, né? Enfim, muito mais de forma remota do que a presencial, e a gente precisa se adaptar. Pegando um pouco esse gancho, bom, em primeiro lugar, agradecer aí a presença realmente do Washington e do Valdir. É um prazer aí ter duas feras que nem vocês aqui conversando com a gente. Realmente é um grande prazer. Dentro da questão dos desafios, né, a gente sabe que aí a pandemia legislativa também não tem ajudado muito a pandemia do Covid, né? Quanto mais aí para as seguradoras. Mas pegando a questão da tecnologia para a distribuição de seguros, como que o mercado tem enfrentado a questão da baixa sofisticação tecnológica de um dos principais canais, que é o do corretor, né? Então, quer dizer, a gente tem uma massa de corretores aí que são mais simples ou menores, enfim, que às vezes nem tem tantos recursos para investir nessa sofisticação tecnológica, e como que o mercado tem conciliado, na verdade, talvez essa falta da tecnologia dos corretores para fazer a intermediação entre os segurados e as seguradoras. E já dentro desse ponto, né, se vocês acham que a pandemia vai ajudar aí a dar uma estilingada na questão das fintechs, das insurtechs no pós-pandemia. Deixa eu pegar a tua fala para poder fazer duas considerações. Eu vou primeiro te fazer uma consideração sobre o projeto de lei de CSL. Eu não sei se vocês viram, mas a justificativa, e esse é um problema que a gente tem, não é no Congresso, acho que está no momento no mundo, mas vamos olhar o Brasil. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, mesmo que você não conheça o assunto. Se você olhar o projeto de lei, ele começa justificando o lucro dos bancos. O lucro dos bancos, ao final, ele vem em aumento CSL de uma seguradora, partindo da premissa, talvez equivocada, de que banco é seguradora. Não, banco é um canal de venda de seguros, como vários outros. Então, acho que tem um primeiro equívoco, e depois eu comungo tudo que disse o Valdir ao longo do tempo, e eu sempre acho que as nossas soluções legislativas são muito imediatistas, é para agora. Eu sempre faço uma alusão com os meus filhos, que é para ficar mais fácil. Se eles entendem, eu acho que as pessoas podem entender também, que é simples. Eu prefiro 30% de 1 milhão do que 50% de 100 mil. E o nosso governo não enxerga, ele enxerga o curto prazo. Quanto mais você aumenta a carga tributária, pior fica a distribuição de renda. Isso é uma coisa absolutamente lógica, porque você não alcança as classes. E aí, voltando ao teu ponto sobre o mundo digital, acho que é um caminho sem volta. Eu só tenho uma dúvida, eu acho que tem muita gente, todo mundo tem uma visão, mas, sinceramente, a gente não sabe quando acaba a pandemia, se tem segunda onda, se tem terceira onda, se a vacina vai ser suficiente para várias ondas, ou isso será algo como uma gripe, ou seja, vai haver mudança do vírus, ele muta, mas ao mesmo tempo ele não é mais tão fatal, porque você já tem algum nível de anticorpo, a gente não sabe disso. Mas o ponto principal é a tendência é que as pessoas se acostumem com o digital. É uma tendência, tem uma facilidade nisso, eu não preciso ir a alguns lugares. Mas, ao mesmo tempo,
tendo em vista o distanciamento social, também existe nas pessoas uma vontade de ter algum contato humano. Então, pode ser que, no primeiro momento, eu vá até o banco para pagar minha conta, que eu não preciso, estou exagerando aqui, e vá até o corretor para mostrar para ele a minha apólice, ou vá até o varejista para poder comprar um seguro, para ter o contato humano. Mas eu acho que a gente vai caminhar para um caminho intermediário, que é uma parte digital, uma parte física. Isso tem a ver com as faixas etárias? Lógico, tem a ver com a geração, os milênios e tudo mais. Mas, independente de ser milênio ou não, todo mundo prefere fazer algumas coisas digital. As pessoas hoje já todo mundo pede comida digital, etc. e tal. Raros são, independente de pandemia não, são raros que ligam o delivery. Se pede pelos aplicativos. Não vou fazer propaganda, mas tem 2 aplicativos que a gente conhece, 3, né, se preferirem. E então são esses que você usa, você já se acostumou. Então, faz se eu, meu filho ou meus pais. Eles vão conseguir fazer porque já se acostumaram. O seguro também vai ter que ser assim. Agora nós temos um desafio que é um pouco maior, não só para os distribuidores, aí os corretores, varejistas, bancos, qualquer um que entre nessa cadeia. Óbvio, os bancos já têm essa antecipação, os corretores vão ter que fazer, as seguradoras precisam apoiar, e como eu digo, precisam apoiar. Você precisa criar portais e ferramentas que facilitem a vida dele também. E óbvio que ele tem que se adaptar, eu acho que a Fenacora vai participar disso, naquela ideia de treinamento, as pessoas precisam treinar para isso. Mas eu também acho que, ao longo do tempo, o que vai ocorrer também é o consumidor também terá que se digitalizar, porque a SUSEP vai ter que flexibilizar, porque, de uma forma bem simples, se a gente olhasse ainda como estão as normas, ela fala em assinatura, né? E alguns defendem que a assinatura tem que ser com caneta. A assinatura hoje é digital, e digital a assinatura é uma senha, que aceita em qualquer lugar. Então, nós vamos ter que mudar para isso. Acho que a SUSEP também, e acho que a SUSEP está indo nesse caminho, já com a norma de conduta, a comunicação, o clausulado, não pode ser mais o clausulado que a gente tem hoje. Aquele clausulado, com todo respeito, eu não sei, eu imagino que aqui todo mundo tem o seu seguro, pelo menos residencial, o automóvel e o vida, não vou nem falar dos planos de previdência, e eu duvido que mesmo entre nós aqui nós tenhamos lido do começo ao fim a apólice, porque ela é muito grande. O que você precisa ter é algo que seja claro e diretivo. A pessoa precisa entender o que ela compra e por que ela compra. Então, eu acho que tem uma série de adaptações que, infelizmente, teve que vir uma pandemia, mas ela vai acelerar essa mudança. Então, acho sim que nós vamos ter uma mudança nos distribuidores, nas seguradoras e no regulador. Agora, o grande... E isso pega os consumidores, porque o consumidor, na verdade, eu como consumidor, eu quero algum nível de facilidade que me traga segurança. O outro ponto é, as pessoas não querem mais receber papel nas suas casas. É muito mais fácil você guardar uma imagem no seu computador, no seu celular, ou num pendrive, ou numa memória separada. É muito mais fácil para você. E basta ver que a gente está indo isso, inclusive já há muito tempo, não é muito tempo, mas a Receita Federal já vem aceitando nesse formato. Então, acho que a gente vai para um caminho, sim, que vão ter essas facilidades, mas ainda acho que toda a questão de você ser afável e explicativo, tratamento com o seu consumidor, isso daí também vai ter que permanecer, né? Então, acho que é um novo momento e que bom que nós participamos de vários momentos, né? Eu falo pessoal que, isso é tudo bem, gente, eu não sou tão velho assim, mas nem tão novo, eu vi uma máquina de escrever e vi computador, eu brinco com meu filho que ele nunca viu uma máquina de escrever. E eu vou passar para esse momento de que tudo que era presencial vai ser parte presencial e parte um pouco digital e informatizado, como nós estamos fazendo aqui. Sensacional, vai ser uma grande mudança, realmente. Aproveitando, deixa eu perguntar para vocês. Obviamente, crises, em geral, elas não trazem só desafios, né? Elas trazem também oportunidades para o futuro, né? Como que vocês veem aí as oportunidades em termos de serviços, de produtos, enfim, para o pós-pandemia? Além, obviamente, dessa questão da sofisticação tecnológica, que ela deve vir aí a reboque, quer dizer, do efeito da crise, né? Bom, boa pergunta, Fábio, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente no mercado tem discutido muito sobre isso. Tá? A gente não tem como hoje ainda prever, obviamente ainda é muito cedo a gente prever, mas já algumas oportunidades já se vislumbram para o nosso mercado. Eu acho, aí apenas um feeling, um cheiro, eu acho que o mercado vai ter uma maior expansão pós-pandemia. Eu acho que os impactos que o mercado vem sofrendo hoje, que são enormes,
principalmente queda de faturamento, uma série de impactos, ele vai ser compensado, ao meu ver, com um crescimento maior no futuro. A Covid-19, apesar de trágico e com um impacto, acho que inimaginável, no toda a sociedade, né? Por outro lado, ela vai provocar, e na minha opinião já começa a provocar uma reflexão dessa sociedade sobre a necessidade de proteção. Essa reflexão que eu acho que a sociedade já está tendo sobre a necessidade de proteção, sobre a questão, sobre a importância do seguro, eu acho que vai acarretar um aumento na procura por produtos securitários. E principalmente, ao meu ver, tá, e sob total censura, né, de todos aqui participantes, eu acho que principalmente no ramo de pessoas e na aquisição, na minha opinião, de produtos financeiros também. Para vocês terem uma ideia, a gente já percebe já um aumento, já hoje, né, em plena Covid-19, um aumento na procura de seguros de vida individual. Tá? Falando só do segmento de seguros de vida, por exemplo, né, que é o ramo de pessoas. Então, ou seja, esse aumento já demonstra uma preocupação, ou seja, em que pese ser trágico, está sendo trágico, impactando todo o mercado, todos os setores, né, da sociedade, está sendo impactado, a gente já percebe uma reflexão maior da população. Então, assim, e aí, como eu falei, como já há, como eu falei, a opinião é apenas um feeling, como já há eu falei, a sociedade vai repensar, já existe uma procura, e pós-pandemia, né, o mercado vai voltar a crescer, não tem dúvida. Eu acho que a sociedade vai ter uma procura, uma preocupação maior. E aí, nesse cenário de uma busca maior e de um processo, como nós dissemos há pouco, de relações de trabalho diferentes, de relações com o cliente de forma diferente, a gente precisa, de fato, como o Washington falou também, de novo, com muita propriedade, refletir sobre novos modelos de distribuição dos nossos produtos, novos modelos de venda, num universo onde os consumidores são muito mais conectados, muito mais atentos, e pese, como o Washington falou, na nossa casa, né? Você está na sua casa, mas você está refletindo. Então, assim, o consumo se dará na própria residência. E aí eu digo de novo, né, o corretor de seguros, que é esse valioso, imprescindível parceiro nosso, né, em que pese eles terem uma grande capacidade profissional e são profissionais com uma capacidade técnica incrível, eles vão precisar acelerar também o seu processo de adaptação a esse novo modelo de venda consultiva. Você imagina você, obviamente, você, como o Washington falou, você vai ao banco, você recebe lá uma informação, ou você vai à corretora de seguros, ele vai te explicar totalmente o produto, adequar qual o melhor produto que atende esse consumidor, e ele vai precisar fazer isso de forma remota. E ele vai precisar, de fato, investir muito nessa nova venda consultiva via tecnologia. Tá? E aí, ou seja, levando o consumidor esse conhecimento, essa informação necessária para ele poder vender. E, por fim, também concordo plenamente que a gente também tem um grande desafio. A seguradora tem um grande desafio em simplificar. O Washington tocou num assunto também super importante, que é uma discussão que está sempre em voga, é a simplificação dos contratos de seguro, seu clausulado. Nós temos contratos de seguro, de fato, que são complexos porque a gente precisa mostrar tudo aquilo de forma muito mais transparente. Obviamente, a preocupação da seguradora é ser transparente para com o seu segurado, mostrar para ele efetivamente o produto que ele está comprando, e tem, obviamente, questões de exclusões de cobertura, que seja. Então, há um clausulado muito complexo. Então, é um desafio muito grande, já que a gente vai ter um novo modelo, né? Esse modelo novo de venda remota, ela desafia tanto sobre os canais, como também a forma, o seu clausulado, porque você vai ter que vender, né? Interagir com o seu cliente num clausulado muito mais simples.
Então, eu endosso completamente o que o Washington trouxe para essa mesa de discussão, mesa virtual, né? Que a gente precisa, sim, é um desafio muito grande para a gente também rever todo esse clausulado, até para levar uma experiência positiva para o cliente e simplificar a forma de contratação. É o que eu penso com toda sob censura. Eu ia colocar, desculpa, Sandro, eu ia colocar um ponto, o Valdir colocou, acho que o seguro de pessoas, lamentavelmente, quando a pessoa verifica que realmente existe a possibilidade de todos nós morrermos, que é algo infalível em algum momento, espero que muito longe todas as pessoas vão morrer e outras vão nascer, elas começaram a ver também que o fato de interromper uma vida pode gerar um problema para os seus familiares, né, por uma série de coisas, e principalmente comprometimento futuro de familiares, sejam eles filhos, a esposa, familiares em geral, que dependem da sua renda. Então, eu acho que a gente vai ter um acréscimo e eu fico muito contente, não porque as pessoas fiquem assustadas, mas pela venda de seguro de pessoas, de vida, que é o nome que a gente usa mais, porque se você pegar todos os países evoluídos, todos os países do primeiro mundo, se a gente assim quiser dizer, o seguro de vida é sempre o primeiro que a pessoa contrata. Se você pegar Japão, se você pegar Estados Unidos, se você pegar os países europeus, o seguro de vida ele sempre vem. A gente tinha sempre uma coisa no Brasil que a pessoa primeiro fazia o seguro de automóvel, depois, quando desse, ela faria o seguro de vida ou faz o coletivo pela sua empresa, etc. Acho que é um bom caminho para isso. Mas eu acho que tem outros caminhos que a gente também pode seguir, novos produtos que a gente pode lançar. Tem o risco cibernético, que é muito para as empresas, mas, como disse o Valdir, as pessoas vão começar a trabalhar das suas casas. Se vai ser durante toda a semana, 2 dias, 3 dias, isso cada um vai se adaptar. Você vai precisar proteger essa comunicação, porque a gente também sabe que, infelizmente, quanto mais eletrônico fica, também aparecem os hackers, aproveitadores. A gente viu pessoas tirando dinheiro, R$600 de quem tanto precisa, pessoas dando golpe, sacando 5, 6 vezes de pessoas porque roubou os dados. Então, acho que vem aí um setor de proteção que o mercado segurador também pode ampliar, não só o cyber risk, que é geralmente para as empresas, mas tentar alguma coisa para o individual, né, para as pessoas físicas. E aí também, se você vai trabalhar na sua casa, talvez você precise de alguma proteção residencial maior do que você tem, precisa dar uma olhadinha, porque também vai ter a questão da internet, etc. Eu acho que começam a ter alguns produtos que a gente pode se adaptar. E para isso passa por toda a cadeia de distribuição. E é uma parte engraçada, eu vou falar isso porque eu já tinha esquecido 2 vezes que eu esqueci. Quando a gente fala que as pessoas compram no banco, é importante falar que o banco tem a sua corretora. Então, o corretor ele sempre participa dessa cadeia. Então, por isso que a gente tem insistido que as seguradoras vão ter que se adaptar, vão ter que criar novas ferramentas, mas toda a cadeia. Então, os corretores de bancos, os corretores independentes, os grandes corretores, que são empresas gigantescas, todos vão ter que se adaptar. Por quê? Porque é um novo modelo. E se tem uma coisa que é bom é que o brasileiro ele se adapta. Nós somos considerados um empresariado, um país empresariado, porque crise é uma coisa... A nova geração não conhece. Eu não conheço tanto assim, mas quando você conversa com uma pessoa um pouquinho mais velha que eu, os caras falam que crise era coisa de todo trimestre, né? Basta ver as inflações que a gente tinha. Então, acho que a gente tem assim uma boa alternativa para fazer e quiçá, nós temos produtos que vão ser copiados América Latina fora e depois mundo afora e não copiar o modelo, às vezes, que a gente traz, porque a gente sempre compara algumas coisas, a gente nos compara com alguns países europeus que, com todo respeito, são menores que São Paulo, menores que o Rio e o país inteiro. Então, a gente precisa dar uma olhadinha nisso também. Maravilha. Aliás, enfim, dentre os participantes, hoje nós temos mais de 100 participantes aí da nossa reunião, nossa mesa redonda, né, virtual. E uma das perguntas que eu acho que é super relevante efetivamente o que vocês acham se uma determinação de redução temporária do montante obrigatório de reserva técnica, se isso eventualmente poderia ajudar a economia nesse momento de crise, aí, sob a ótica das seguradoras. A gente sabe, como o Valdir bem mencionou, que é um mercado regulado, né, e uma dessas imposições da legislação regulatória é com relação à manutenção dessas reservas técnicas. Olha, Sandro, de fato é um ponto interessante. Como eu falei, a gente, explicando o básico, quando eu revendo cada seguro, cada apólice, cada certificado que eu emito, eu constituo uma reserva, sustentavelmente aquela venda. Uma eventual redução, de fato, ainda que temporária, ela contribui, ao meu ver,
um eventual fluxo de caixa da seguradora. Certamente isso seria uma ajuda importante para as seguradoras, se pudessem. Que pese, logo após isso, esse processo, né, de pandemia se encerrar, tem que haver essa reconstituição. Mas eu acho seria uma boa medida essa redução, ou até mesmo a mudança, né, da forma até de constituição dessas reservas. Também poderia, como alternativa, não só a redução, mas também outras formas de construção de reservas, de ativos, para que a gente possa ter um pouco mais de fluxo de caixa. Eu acho uma boa medida. Eu vou aqui dar uma visão um pouco diferente para a gente pensar. Quando a gente fala das reservas técnicas, principalmente pensando em PPNG, ou mesmo abertura de sinistro, reserva pela média, aquela coisa toda, isso garante uma certa solvabilidade, garante o mercado. Se a gente pensasse bem, é raro você ver, raríssimo desde que eu estou no mercado, seguradoras com problemas. Por quê? Porque, em geral, as reservas assim mantêm. Inclusive, seguradoras que foram ligadas a alguns bancos, que os bancos vieram entrar no RAED, a seguradora estava intacta. Então, acho que a gente precisa tomar um cuidado com isso. O que pode ser e poderia ser, eu acho muito mais... porque não adiantaria o governo falar, puxa, vamos reduzir a reserva e sair projetos de lei dizendo que as pessoas não precisam pagar prêmio. Quer dizer, é insano, né? É uma coisa meio insana. Então, talvez o que precisasse ver, e a gente tem que fazer a conta, as margens de solvência que podem ser muito altas, o chamamento ao capital que pode ser alto, acho que mexer nesses você não mexeria na reserva, e aí, sinceramente, para o governo querendo ajudar, o que poderia fazer é aquela discussão que a gente também tem de PIS/COFINS sobre reservas e sobre valores da própria companhia. Isso ajudaria muito sem você precisar mexer na garantia para os clientes. Mas, é claro, medidas de curto prazo podem ser tomadas? Podem ser tomadas. O duro é que se você pode baixar a reserva e tiver um índice de sinistralidade maior, você vai chamar capital, então a empresa vai colocar. Eu acho que a gente poderia, sim, evitar esses riscos de aumento de contribuição social, falar que as pessoas não precisam mais pagar, dizer que você não pode aplicar regras legais que estão previstas. Eu acho que isso seria mais prudente. E aí sim fazer uma proporção de capital, porque talvez, não vou garantir, quando a gente olha o capital brasileiro vis-à-vis que tem lá fora, às vezes é um pouco mais do que poderia ser necessário. Então, talvez a gente mexesse mais no capital do que mexer nas reservas. Mas, óbvio que isso passa por um estudo absolutamente técnico, econômico e contábil, para ver qual das duas soluções seria melhor. Mas eu prefiro sempre, como a gente trabalha com o mútuo, e por mais que possa parecer batida a expressão mútuo, é preferível você garantir a entrada de valores e fazer as reservas do que o contrário. Agora, o que poderia fazer, e aí sim cabe ao governo fazer, evitar que a gente só possa fazer alguns tipos de investimento com a reserva, porque esse é outro problema também, né? Você tem tem que lembrar que um dos maiores poupadores, entre aspas, de questões governamentais e títulos do governo são as seguradoras, pelas regras que elas seguem. Então, até nisso, o governo às vezes não enxerga que toda vez que ele faz algo que prejudique a contribuição da empresa, ele prejudica a própria nível de poupança do país. Então, talvez a gente tivesse que pensar nesses dois caminhos, mas eu acho que todas as ideias são válidas e a gente pode pensar, sim, em como passar, porque a gente sabe que a pandemia pode acabar, não sei se acaba, cada hora é um mês, cada hora é um pico, eu já estou um pouco perdido nisso, mas vamos supor que os efeitos disso devem comer 2020. Então, como é que você fomenta as empresas? Aí sim, eu acho que vale todos esses estudos, que eu não tenho dúvida que Bracon, as pessoas de contabilidade, os atuários, o IBA, todo mundo está examinando quais seriam as melhores soluções. E nesse contexto, enfim, talvez um aumento de obrigações aí sobre as seguradoras, enfim, até por conta dessas maluquices legislativas que a gente vem observando, né? Como tem sido o contato das seguradoras com as resseguradoras, né? A gente está conseguindo alinhar o jogo com elas, enfim, ter o suporte necessário, esperado quando foi contratado lá o resseguro. Elas estão entendendo esse ambiente um pouco conturbado, não só por conta da pandemia do Covid, mas também o ambiente conturbado legislativo que a gente anda vivendo aqui no Brasil nesse momento. Como vocês estão vendo isso? Olha, Fábio, a gente tem muita parceria, né, com os resseguradores
E essa parceria tem sido muito útil para a gente. Eu falo um pouco aí, do nosso relacionamento interno, é o seguinte, muitos dos resseguradores, né, a gente tem resseguradores locais, resseguradores internacionais, e essa experiência, principalmente dos resseguradores internacionais, tem sido muito importante para a gente, porque essa troca, essa parceria está sendo muito mais fomentada nesse momento. Tá? Eu digo porque a gente tem feito algumas reuniões, algumas conversas com eles, inclusive pedindo opiniões, informações lá de fora, como é que eles estão tratando isso lá fora, que nos dá muito mais, provavelmente, muito mais maturidade para tratar o nosso cenário aqui. Então, assim, eu digo para você que tem sido muito importante, muito útil para a gente. Os nossos resseguradores, que a gente tem contratos, têm sido muito parceiro da seguradora e contribuído bastante, e acompanhado a gente, tá? Isso tem sido, o consenso tem sido também muito comum, né, nas medidas que estão sendo adotadas, enfim, sendo muito, muito útil. Eu vejo que, nesse ponto, como eu falei de novo, a experiência que nós lá estamos tendo é extremamente positiva com os resseguradores que a gente possui contrato. Nós temos os locais, a vantagem ou a desvantagem é que eles são obrigados a seguir a mesma legislação que a gente segue, então não tem muita alternativa. Mas a gente vai lembrar que a maioria dos locais, exceção ao IRB, a maioria dos locais, eles também têm as suas operações internacionais. Então, o que a gente tem visto, inclusive a posição da FENABER, dentro do contratado, porque a gente precisa sempre lembrar que tem um contrato, tem um cálculo em cima disso, eles têm sempre sido muito ágeis. Eu acho que a gente pode ter, depois do pós-pandemia, provavelmente vai ter alguma discussão de que tipo de riscos que no Brasil até não ocorrem, mas em alguns países ocorrem, que a gente não cobre aqui, eles cobrem lá, e tem coisa que a gente cobre aqui que eles não cobrem lá, que pode ser algum novo modelo, porque a gente lembra, todo mundo sabe disso, mas o resseguro é algo global. Então, o prejuízo que se vai se ter na Europa, então vamos dar a ideia lá de Wimbledon, que a gente já viu quais são os valores que vão ser pagos pelo atraso do campeonato, e se for cancelado qual outro, ele impacta globalmente, porque é prejuízo para o ressegurador. Se você tem um prejuízo, eu não estou falando de prejuízo de lucro, gente, estou falando exatamente de descasamento de sinistralidade vis-à-vis a prêmio, a tendência é que o prêmio fique um pouco mais elevado no ano seguinte, como o inverso é verdadeiro. Quando você tem uma baixa sinistralidade, a tendência é o prêmio ser um pouco mais baixo no ano seguinte. Eu acho que a gente vai ter um novo momento, e eu realmente, sinceramente, eu não consigo dizer para vocês que cada hora eu penso uma coisa. Eu não sei se ao final dessa pandemia nós seremos mais globalizados, porque todos passaram pelo mesmo problema, de diferentes medidas, ou se nós seremos um pouco mais fechados, porque você vai ter que proteger a sua economia naquele momento para crescer. Então, de repente, você vai, olha, eu vou fazer mais operações nacionais olhando todos os países do que ao contrário. Sinceramente, eu não consigo ver qual vai ser o final. Mas seja de um jeito ou de outro, para efeito de resseguro, ele é globalizado. Então, eu acho que vem um aprendizado nosso para eles e deles para nós. E eu tenho visto realmente uma interação muito boa entre as seguradoras e as resseguradoras, e entre a Federação de Seguradoras e de Resseguradores. Eu acho que está indo num bom caminho. Eu acho que está indo num bom caminho. Não tem tido grandes problemas, e, para ser bastante honesto, mesmo todos pudessem aqui alegar a teoria da imprevisão e tudo mais, não é isso que tem sido feito. A ideia é sempre poder melhor atender e ao mesmo tempo, garantir que as operações continuem. Agora, Washington, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não queria terminar antes de te fazer uma provocação. Porque ontem o Supremo decidiu a constitucionalidade da medida provisória 966, né, especificamente em relação à responsabilidade do agente público em relação a a decisões que ele tem que tomar em relação a problemas de Covid. E aí a questão do erro grosseiro, etc. Em termos de compliance, Washington, eu gostaria de te ouvir que medidas o compliance de uma grande seguradora como a sua, ou do próprio mercado, que medidas estão sendo tomadas em relação até à proteção dos teus administradores em relação às decisões que estão sendo tomadas, que tem que ser, assim, como eu falei logo no início, né, decisões sem muito respaldo jurídico, porque tudo isso nos pegou aí no atropelo. Então, eu gostaria de te ouvir em relação especificamente ao problema de compliance.
Regina, te respondendo de forma bem... Eu vi os votos e olhando o voto do ministro Barroso, acho que ele foi num caminho bastante interessante, que era que algumas coisas elas não mudam. A improbidade ela continua. A negligência ou risco grosseiro, acho que foi a expressão que ele usou, também continua. O que a gente vai ter são decisões assodadas. E aí eu acho que entra exatamente uma culpa no sentido mais amplo da palavra, né? O que pode ser pela imprudência e não pela negligência. O que a gente tem feito, e uma das primeiras medidas que a gente tomou lá na Zurich e Zurich Santander foi, a partir do momento da pandemia, nós vamos ter mais compliance do que tínhamos antes. Tradução, não é que não tinha, é que eu tenho a vantagem que a gente tem na Zurich, que aqui eu, como responsável por Legal e Compliance, eu participo do comitê executivo da companhia. Então, todas as reuniões da companhia, todas as decisões mais simples que sejam sobre uma venda, um produto, etc., eu já participava. Agora, mais ainda. Então, a gente tem tomado uma medida que é todas as decisões, óbvio, existem decisões que têm que ser de agora, mas todas as decisões que possam ser tomadas de um dia para o outro, o comitê executivo se reúne virtualmente para tomar uma decisão. E por quê? Para tentar olhar todos os ângulos. E, inclusive, uma coisa que a gente decidiu é não existe risco aceito. Algumas pessoas usam essa expressão, não existe isso. Então, o que existe é a melhor solução. Risco aceito, não. Risco ele não pode ser aceito. E aí não estou falando de risco de seguro, estou falando de risco de atendimento à normativa. Então, esse é um ponto que a gente tem sempre feito. Tem sempre feito um estudo do caso, ao final do dia, para decidir no dia seguinte. E por que ao final do dia? A gente falou, ao final do dia, pode ser que você esteja mais estressado, mas depois você vai descansar. Eu sempre falo que depois que baixa a fervura, você tem uma ideia melhor, ou você pensa melhor sobre o que fazer. Então, o que eu posso recomendar é decisões colegiadas. É o melhor caminho a seguir. Por quê? É para diluir responsabilidade? De jeito nenhum. É para ver várias óticas sobre o mesmo assunto. O compliance sempre tem que estar presente? Depende de cada empresa. Eu recomendo, mas pode ser que tenha empresa que diga não, eu prefiro ter o meu diretor de controles de risco, de controles internos, o de risco e o jurídico. Por exemplo, se você não tem jurídico compliance juntos. Então, ok, é uma solução, mas as áreas de controle, como eu costumo chamar, elas têm que estar presentes. Elas precisam levantar a bandeira. E por quê? É uma proteção, eu costumo sempre dizer, é uma proteção para a empresa, para o nome da empresa, para os seus administradores, eu sempre falo o nome dos administradores, porque todo mundo aqui, com todo respeito, não vamos citar, mas aqueles que passaram por problemas de regras de compliance, assim, que foram vilipendiadas, tiveram dificuldade até de recolocação. Independente se você participou ou não, basta você ter falado que trabalhou na empresa X, que já te olham diferente. Essa é uma realidade. Então, eu sempre levo isso à discussão, a gente toma decisões colegiadas, e eu falo, pessoal, tem 2 pontos. Decisão muito rápida, sem pensar, não é uma boa decisão. Decisão muito pensada e fora do tempo, também não é decisão. Então, é preciso que a gente discuta o assunto, chegue a um caminho e, óbvio, existe uma coisa que eu chamo de hierarquia. Se é uma decisão que cabe ao CEO, eu vi todo mundo, ele tomou uma decisão, é uma decisão a ser seguida. A vantagem que a gente tem, e as empresas estão tendo isso, é que hoje você não tem em decisões que tenham dúvidas, não vou dizer legais, mas dúvidas de conformidade, a decisão não é única, é uma decisão colegiada, é preciso você ter maioria de votos. Então, assim que a gente tem tomado as decisões na Zurich e na Zurich Santander, sempre colegiado. E posso te dizer, muitas das vezes não há consenso, é voto por maioria. E eu sempre falo, eu sempre tenho isso, eu uso essa expressão para tudo, se nós que, em teoria, somos os técnicos sobre o assunto, temos dúvidas, imagina a outra parte, imagina o governo, ou imagina o regulador que não estiver por dentro da operação. É por isso que a gente tenta deixar o mais possível registrado o que foi o que aconteceu, as conversas, e principalmente a boa vontade e a boa fé da companhia em tratar o assunto, exatamente para evitar questões de improbidade, porque erros acontecem. Eu até costumo dizer que se erros não acontecessem, você não teria seguro, porque ninguém falha, e talvez não teria nem advogados, porque não vai precisar, a gente não vai existir. Erros, ok. O que não pode é erros grosseiro ou negligência flagrante. Isso eu acho que é insuportável em qualquer operação. Bacana. A gente está chegando aqui um pouco no avançar da hora aqui, enfim, acho que para a gente ir o caminho aí finalizando, eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, qual que vocês acham que serão as 3 principais lições que o mercado segurador vai conseguir extrair aí no pós-pandemia, né? Que vai ficar aí de aprendizado para a gente? É uma interessante provocação, Fábio. Eu acho que não se limitariam a 3, não, tá? A gente poderia passar aqui alguns
ainda alguns minutos falando sobre oportunidades, tá? Sobre aprendizados, perdão, mais precisamente. Mas eu acho que, como a gente falou, eu acho que o ponto principal é a mudança da forma de relacionamento com o cliente, que isso é possível, né? Existia, eu digo falo um pouco da minha experiência, um certo receio de quando a gente migrou toda a operação, né? Um certo receio, será que eu vou conseguir dar o atendimento que o meu cliente merece? Será que eu vou conseguir continuar com a minha operação com o mesmo nível de qualidade que meu cliente precisa, que meu cliente merece, que meu parceiro merece? E a gente tornou isso viável, né? Muitas das vezes, aí eu brinco bastante, né? O receio ele é importante, né? A gente ter receio, mas a gente precisa ter um pouquinho de audácia. E essa audácia, às vezes, vem de forma natural ou às vezes provocada, né? Então, às vezes, você recebe um empurrãozinho e você, caramba, e agora? Isso faz com que você se renove, com que você se recrie. E o mercado de seguros comprovou não só a maturidade, né, o Washington mesmo falou, né, da sua governança, né, mas provou totalmente uma alta tecnologia, né? Então, acho que o primeiro aprendizado é que é possível, sim. A gente sempre fala muito, o Washington sabe disso, eu sempre brinco com o Washington, porque o Washington está comigo, muitas das vezes, lá na CNSEG, a gente conversa bastante. O mercado segurador é um mercado muito conservador, o mercado segurador, o mercado, enfim, que é obviamente muito antigo, mas que tem certas questões que são muito mais conservadoras na adoção, e a gente acabou provando para todo mundo que isso não é uma verdade. Então, ou seja, eu acho que um grande aprendizado será que a gente está dando, né? E mostrando para nós mesmos que é possível a gente ter um novo modelo de relacionamento com o cliente de forma virtual, efetiva, eficaz, com segurança para todos, tá? E, de novo, a segurança é importantíssima, porque, como o Washington falou, a gente pode ter um hacker qualquer e a gente está lidando com produtos financeiros também. O segundo ponto que eu acho é a minha relação com o nosso corpo de funcionários. Eu, como falei para você, a gente também tinha o mercado como um todo, o setor receio. Então, essas relações foram mudadas e a gente hoje comprova que, inclusive, a gente está tendo uma entrega, inclusive, muito maior. Tá? As pessoas estão tendo uma entrega muito maior com esse novo modelo de trabalho. Eu acho que isso é um grande aprendizado também para a gente, né? E o outro grande aprendizado, que, na minha opinião, isso vai acelerar, é a reformulação dos nossos contratos. Algo que eu bato bastante é que, de novo, não é fácil, as pessoas pensam que não é fácil, a gente revisar todo o nosso consultor, simplificar o nosso processo de contratação, e nessa simplificação do processo de contratação para com o cliente, a gente também simplificar o nosso processo de clausulado. Isso depende bastante do nosso órgão regulador, né? A gente precisa do apoio do nosso órgão regulador para simplificar o processo de contratação, mas é um aprendizado. A gente precisa, sim, com esse novo modelo de relacionamento, com esses novos canais de venda que agora se aceleraram, que a gente é um aprendizado muito grande, que a gente vai precisar, sim, rever, simplificar o nosso clausulado. Bom, acho que caminhando já para o nosso encerramento, em função do nosso tempo, eu queria, em nome do escritório, agradecer muitíssimo a vocês, ao Washington, ao Valdir, ao Fábio e ao Jardina aí pela participação, pelas discussões, enfim, pelas provocações. Esperamos, claro, que no ambiente pós-pandemia a gente esteja muito mais forte do que durante a pandemia, saímos com muitos aprendizados, né, dessa experiência, e também, especificamente no campo tributário, esperamos que o país possa voltar a debater a proposta de reforma tributária, né, porque esse é um tema que ficou um pouco congelado, digamos assim, em função dessa pandemia. É um tema que vinha tendo um encaminhamento, né? Então são propostas de emenda à Constituição que podem trazer uma oportunidade para o segmento empresarial como um todo, e talvez
particularmente o mercado segurador, de forma que a gente possa ter maior segurança jurídica em relação a tudo que acontece no que se refere à tributação. Acho que é o grande pleito, né, de todos. Ninguém quer ter propriamente uma carga menor, uma carga com algum incentivo que outro setor não tenha. O que se persegue no final do dia, a gente vê muito isso por conta desse dia a dia com os clientes, é que se deseja segurança jurídica como um todo. Eu acho que talvez essas propostas tragam isso. Mas, enfim, queria reiterar o agradecimento a vocês. Foi um grande prazer, uma honra, e agradecer também aquelas pessoas que nos assistiram. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Sandro. Agradeço a todos. Eu sempre acho muito bacana a gente poder conversar sobre as coisas, nunca ter uma ideia formada, porque eu sempre acho que de várias ideias sai sempre uma melhor, né? Ninguém aqui tem a melhor ideia, todo mundo compartilha. Eu agradeço o convite, Fábio, Jardina, Sandro, Valdir, todos que estiverem nos vendo, e sempre disponível para participar, ouvindo, falando, escrevendo, da forma que eu puder contribuir. Obrigado. Eu também agradeço aí o convite e peço já escusas, né, antecipadamente, se esse papo talvez não tenha atendido as expectativas de todos. Mas, assim, a oportunidade de agradecer o convite ao escritório Chara, o doutor Gardina, o doutor Fábio e o doutor Sandro, Washington, caramba, muito obrigado por essa oportunidade de debater assuntos tão importantes com vocês, nessa mesa virtual, como eu digo, né, na presença de amigos, colegas, e de um mercado apaixonante, né? E um agradecimento especial àqueles que, de fato, estão assistindo a gente nessa webinar, que também é um novo modelo de interação, né? Um novo modelo. Eu estou aqui porque sou super entusiasta disso, e é um novo modelo, né? Você conversando com o computador, né? Com vocês aqui através de um computador, enfim, é diferente, muito legal. Mas parabéns de novo, parabéns ao escritório pela iniciativa. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.